Neste vídeo, eu vou te fazer uma análise das principais possibilidades do mercado Forex para a semana de 24 a 28 de fevereiro. Eu quero te mostrar a situação de alguns ativos no gráfico diário e como que eles podem se comportar ao longo dessa semana. Muito importante, você é o responsável pelas suas operações e esse vídeo não tem a intenção de te dar sinal de compra ou nem de venda. Tudo que você vê nesse vídeo e na internet em geral deve ser comparado com o teu próprio plano de trading, a tua própria estratégia antes de você aplicar. Portanto, lembre-se que o botão para comprar ou para vender está sempre debaixo do seu dedo, ok? Isso é muito importante. Inclusive, aí já temos um sentido de autorresponsabilidade, tá? Você lembrar que é você quem gera o teu resultado. Bom, vamos para a tela que eu quero te mostrar isso agora. Eu quero começar te falando do Aldecad. Na verdade, tem o dólar australiano está em uma situação interessante que pode gerar algumas oportunidades para a gente ao longo desta semana, tá? E o Aldecad, olhando pelo gráfico diário, conseguimos observar essa estrutura de queda como ele fez por aqui. Agora fez uma retração para esta região, a gente pode observar de perto este movimento, podemos ver um topo duplo, uma região de resistência e uma região de resistência. Na sexta-feira ele caiu, tá? E fez um Dark Cloud Cover, o padrão, né? O nome desse padrão é um padrão de 2 candles, é quando um candle de alta acontece primeiro e depois vem um candle de queda que consegue vencer mais de 50% e menos de 100% do candle anterior. É um padrão de reversão de força média, eu diria, tá? Então já temos aqui um padrão, esses dois últimos candles, tá? Já mostra pra gente o padrão de possível entrada de força vendedora em uma região de interesse pro Aldecad, uma região de resistência bem importante e que se nós usarmos a nossa queridíssima Fibonacci, vamos ver que ele está entre 38,2% e 50%. Esta região aqui, ao longo dessa semana, eu vou priorizar por possibilidades de venda no Aldecad, dependendo de como ele se comportar, o que pode abrir espaço para uma tendência de queda em períodos menores, tá? Ou até aguardar pelo possível rompimento dessa linha de tendência de alta, como ele já começou a fazer na sexta-feira, uma retração e depois talvez continuação da queda. Outro par que está no meu radar é o AUDCHF, um cenário um pouco parecido com o do Aldecad. Conseguimos observar esse movimento de alta aqui, vamos focar um pouco nesse pedaço para a gente entender um pouco mais. Conseguimos ver esta região, topo duplo, apesar de estar bem próximos topos, né? Mas temos aqui um topo duplo. E a gente pode ver um aumento das sombras, como ele começou a aumentar as sombras para o lado de cima nesta região por aqui. Então, os últimos 3 candles, todos eles deixaram, olha só, 1, 2, 3 sombras. E o candle da sexta-feira caiu, conseguiu fechar abaixo da mínima do candle anterior. Já é um possível sinal de entrada de força vendedora. Dentro da estrutura do AUDCHF, conseguimos observar este movimento de queda por aqui e a retração atual, agora que voltou até próximo dos 76,4, 61,8 aqui da Fibonacci e junto com a média. Então, aqui já mostra para mim uma entrada de força vendedora que pode abrir espaço para queda, uns 70 pips ao longo desta semana, tá bom? Sempre compare com o teu próprio plano de trading. Outro par que está na mira, a DNZD. Tocou nesta região de resistência bem marcada pelo gráfico diário, resistência por aqui, falso rompimento da resistência, entrada de força vendedora, e eu diria que o AUDNZD, dependendo da força do mercado, ele pode vir buscar esta região de suporte aqui embaixo, e talvez, é claro, né, dependendo da inversão que ele fizer, ele pode sim fazer um movimento, inclusive, um pouco mais forte, um pouco mais intenso nos próximos dias, tá? Então, o primeiro obstáculo é exatamente a linha de tendência de alta, né? Pode tocar aqui, e rompendo aqui, ele pode vir buscar esta região em amarelo. Outro par que está na mira é o Euro-GBP. Fez um movimento de queda bastante importante, vem em uma estrutura de queda desde fevereiro de 2023, temos 2 anos de queda, tem um canal de baixa que a gente pode observar, né? Um canal de baixa bem desenhado por aí, e a gente pode ver como agora, olhando mais de perto, ele fez esse movimento de queda que foi um pouco mais alto do que esse. Ao longo dessa semana, vou falar bem especificamente aqui, tá? Ao longo dessa semana, eu quero ver se o preço vai conseguir passar para cima da máxima desse candle de queda anterior. Deixa eu até trocar essa cor, vamos colocar um magenta aqui, vai ficar mais fácil de ver. Um azul ficou melhor, né? Então a gente pode observar, dependendo de como o mercado conseguir romper para cima da máxima deste candle aqui, ó, esse candle vermelho,
é o candle de queda mais importante entre os mais recentes. Se o preço conseguir passar para cima da máxima desta região, ele pode... Eu entendo que o Euro-GBP tem espaço para fazer uma retração ao longo dessa semana. Talvez, né, alvos não tão longos, mas movimento aí de 60, 70 pips, talvez, até esta próxima região. Lembrando que está em uma estrutura de queda já tem algum tempo e um rompimento desta região da máxima desse candle, vou até te colocar uma seta, tá? Esse aqui é o candle que eu estou mencionando. O candle mais importante entre os mais recentes é esse candle que está com a setinha. Se o preço passar para cima, tem espaço para uma alta aí de uns 70 pips ao longo da semana, o que pode gerar algum movimento direcional interessante para swing trade. Temos mais dois pares que estão na mira, um deles é o USD-CHF, chegou exatamente nesta região de resistência em 0,92, mais ou menos, ok? Região de resistência muito importante, tocou aqui nesta região, deixou alguns sinais bem claros, né? Um pimbarzinho na região, depois queda, tivemos um padrão estilingue, depois o mercado fez queda, e agora chama atenção por causa que ele já conseguiu mostrar para a gente o rompimento desta linha de tendência de alta, ok? Ficou bem evidente e essa semana que passou agora, nós tivemos o belíssimo padrão que eu dei o nome de rompimento, retração, continuação, RRC. RRC é um padrão conhecido como um movimento inicial de rompimento, uma retração que volta para testar e agora está completando o RRC, basicamente precisa passar para baixo dessa mínima. Então nós teremos esse padrão RRC, rompimento, retração, continuação. O USD-CHF, se ele conseguir passar para baixo desta zona azul, vamos ver aqui que preço que é isso, 0,8965 mais ou menos, ele pode abrir espaço para uma queda um pouco mais forte, talvez até esta próxima região de suporte aqui, porque a gente estaria falando de uma queda de uns 180, 190 pips pelo gráfico diário. Em qualquer análise, nós sempre queremos comparar aquilo que nós estamos vendo com o nosso próprio plano de trading, nosso gerenciamento de risco, isso é muito importante. E eventualmente tem operações, né, ou tem possibilidades aí que estão bonitas do ponto de vista técnico, mas o gerenciamento de risco não está legal, ou relação risco-recompensa não está legal. E aí a gente acaba priorizando deixar passar algumas coisas por causa disso, tá? E o último é o USD-JPY. Esse aqui eu vejo que ele está em uma região de suporte muito importante. Não é qualquer região. A gente pode ver que aqui atrás foi uma região de resistência, aqui foi suporte, e aqui vai ser o quê? Nós não sabemos ainda. Aqui vai ser, né, o que o mercado trouxer aí. Mas eu tenho alguns pontos de referência que eu posso pensar pro USD-JPY. Vamos colocar aqui uma linha vermelha. Então, esse é o nosso ponto de suporte. E eu vejo que o USD-JPY pode sinalizar alguma possível compra caso ele consiga romper para cima da máxima do candle de sexta-feira. Se ele conseguir romper para cima da máxima do candle de sexta-feira, ele pode mostrar talvez uma entrada de força compradora. Agora, o que é romper? Tá? Nesse caso especificamente aqui, eu não estou falando só do preço passar para cima, mas sim fechar acima. Então, se nós temos um ponto de referência no USD-JPY aqui, por exemplo, tá? E que ele deve passar para cima, tá? Não é só passar, seria fechar acima dessa linha azul, pode gerar o início de talvez um movimento de alta. Lembrando que o diferencial de taxa de juros entre dólar e ien japonês continua sendo favorável para possíveis compras no USD-JPY, tá? Por causa que existe esse diferencial, a taxa de juros dos Estados Unidos está mais alta do que a taxa de juros do ien e, portanto, né, ganha-se o swap aí na ponta compradora. Isso é importante, tá? Se o mercado romper, pode romper isso aqui? Pode, mas está uma região bem importante e aí a gente tem que acompanhar o que o preço vai fazer. Eu costumo dizer que o mercado pisa na frente e nós pisamos atrás. Isso quer dizer que nós devemos ter uma postura de reação. O mercado age e nós reagimos. Então aqui no USD-JPY isso é mais importante ainda, porque eu entendo que nós devemos acompanhar o que vai acontecer, e se algum candle fechar acima da linha azul, né, isso aumenta um pouco a probabilidade de ele fazer movimento de alta, retomar a tendência de alta, e dependendo da forma como ele romper para baixo, pode ter espaço para mais queda, tá bom? Muito importante, como sempre, você comparar toda e qualquer coisa que você vê com o seu próprio plano de trading. Se você não tem um plano de trading, eu tenho certeza
de como estão os teus resultados, né? Estão ruins. E durante esse ano de 2025 eu me propus em fazer um vídeo por dia para você aqui nesse canal. Então, se você gosta do mercado financeiro, aqui nesse canal tem conteúdo, tem análise, tem dica, tem estratégia, tá? Tem lives sobre o mercado. E então quero convidar você para se inscrever aqui e deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.